Oi, gente, começando mais uma entrevista aqui no Diário do Rio. Hoje recebendo a Gisele Gode, que é pré-candidata a deputada estadual pelo PSD. Ela é funcionária pública há mais de 34 anos e desses 25 foram dedicadas à administração pública com foco em saúde. Olá, Gisele, bem-vinda. Olá, Larissa. Olá, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Bom, Gisele, para a gente já começar, vou te perguntar qual a sua principal bandeira como pré-candidata. Vamos lá, Larissa. Pela minha história profissional, e pela gama de lugares que eu já atuei nesses quase 25 anos de administração pública, eu tenho dificuldade de definir uma pauta, mas pela minha formação, a gente começa pela educação, que eu sou pedagoga por formação. Se eu tivesse que definir uma pauta, eu definiria a educação, mas eu trabalho com uma gama de pautas, educação, saúde, representatividade feminina, deficiência, turismo, segurança e geração de emprego e renda. Essas são as pautas, são muitas pautas principais, mas isso tem a ver com a minha trajetória profissional, que na vida pública se inicia na educação, passa pela saúde e passa pela gestão de prefeituras e governo do Estado, o que me dá essa visão ampla da administração pública e que me dificulta, às vezes, definir uma pauta só, que eu acho que a gente tem que ter. Eu falo que a intersetorialidade ela é importante na atuação pública, senão a gente fica muito restrito em pautas únicas. Sim. E agora, para falar de atuação do Legislativo no Brasil nos últimos anos, como é que você avalia o Legislativo brasileiro, Fluminense, nos últimos anos? Você acha que melhorou, piorou? Como é que você analisa essa... Eu não vou nem sob a ótica do melhorou ou piorou, eu vou sob a ótica do que eu percebo que um parlamento, o legislativo, e isso em diversos níveis, né, sem muita independência. E eu acho isso muito danoso ao processo democrático e ao objetivo, no caso de qualquer poder, seja ele o executivo ou o legislativo, o judiciário, que quando você perde a independência, você perde o seu compromisso maior, que é o compromisso coletivo, o compromisso público. E, infelizmente, a gente percebe muito nas composições do parlamento acordos partidários e políticos que acabam privilegiando grupos partidários, grupos econômicos e empresariais em detrimento do interesse coletivo, do interesse da população, que acaba sempre sendo prejudicada. Esse é o principal senão que eu tenho atuação parlamentar hoje, e eu não estou falando de A ou B, não estou nominando, estou fazendo uma análise geral do cenário, que é a ausência de independência de um grande número de parlamentares, que ficam muito presos a pactuações, seja pela troca de emendas parlamentares, seja pela troca de interesses dos grupos partidários, e eu acho isso muito danoso, que para a gente poder fazer entrega na ponta para a população. É esse cenário que eu enxergo, a ausência de independência de um grande número de parlamentares. E a população é que sai prejudicada nesse jogo, né? Porque o serviço público, seja ele em qualquer esfera, ele só tem razão de ser se for para contribuir para mudar a vida das pessoas para melhor. Não pode ser para contribuir para mudar a minha vida ou a sua vida ou a vida de grupos, de pequenos grupos. A gente tem que trabalhar para o coletivo. E eu vejo que, às vezes, falta isso na atuação parlamentar aqui no nosso país. Bom, Gisele, falando sobre eleições, né, a gente vê que as pessoas se dedicam muito na hora de escolher o voto para o Poder Executivo e deixam o voto para o poder Legislativo um pouco de lado, deixam para decidir na última hora, acabam votando ali, decidindo no último minuto, né? E o que você acha que deve ser feito para a população entender que o voto do Legislativo é tão importante quanto o do Executivo? Olha só, nada melhor do que educação, né? Processo de disseminação de informação de educação. A educação, eu falo que é a base para tudo nesse país, inclusive para mostrar para as pessoas o quanto que a participação através do voto ela impacta nas nossas vidas. E como você falou, não é no voto só do executivo, que as pessoas se preocupam muito em pensar em quem vão votar para prefeito, nesse caso não tem prefeito, vamos pensar em governador e presidente, mas esquece
que um governador e um presidente... Gisele, você travou, não sei se você está me ouvindo. Larissa, deu uma caída, né? Deu uma caída. Deu uma caída. Então, eu Volta, vou continuar isso. aqui da onde Volta eu no começo percebi da que eu se... Volta no para as começo da pessoas... resposta, porque travou tudo, vamos praticamente. Travou tudo. Então, eu vou voltar ao seguinte, que a gente percebe, como você falou, que as pessoas se preocupam muito, vamos falar das eleições desse ano, que a gente tem no Executivo, governador e presidente, e escolher em quem elas vão votar para governador e presidente, mas acabam esquecendo, ou, na verdade, talvez não tenham o entendimento de que um parlamento, seja no âmbito estadual, né, seja uma Assembleia Legislativa, ou seja uma Câmara de Deputados, é indispensável para que um governo possa andar bem, porque no parlamento que se faz a fiscalização dos poderes, é no parlamento onde as leis serão aprovadas, é no parlamento que também pode ser um órgão de assessoramento aos executivos. Então, escolher bem essas pessoas é indispensável para que políticas públicas verdadeiramente comprometidas com o interesse coletivo e com a causa pública sejam implementadas. Saiu uma pesquisa aí recentemente, eu não vou lembrar o percentual exato, mas que mais de 60% da população não se lembra em quem votou para deputado, em quem, né, lembra até do senador, porque é uma coisa, mas não consegue lembrar em quem votou para deputado estadual ou federal, porque é muito aquela coisa assim, eu sei quem eu vou votar para governador, eu sei quem eu vou votar para presidente, e na hora escolhe alguém e nem se lembra para quem votou, ou seja, a forma, e a única forma que eu entendo da gente mudar isso é através da educação. A educação é a base para tudo nesse país, inclusive na questão da educação política. A gente tem uma cultura, e eu até entendo como cidadã, eu entendo, das pessoas não quererem participar da política e terem um preconceito contra os políticos, e é claro, a gente vive cheio de escândalos, de corrupção, escândalos em âmbito federal, escândalos em âmbito estadual. Gente, a gente é do estado do Rio. Quantos ex-governadores já foram presos no estado do Rio em escândalo, né? A gente viu aí na televisão esses dias mais uma suposta questão de rachadinha, não sou eu que está falando, está na imprensa, uma suposição, há indícios sérios de rachadinha num programa do governo estadual. Então, assim, isso tira muita credibilidade da população. Eu vou sair da minha casa para votar nessa gente que vai entrar lá e vai me roubar. Mas é isso, por isso mesmo que a gente precisa participar. E a gente tem que ter muito cuidado na escolha de quem a gente vai votar para governador e presidente. Olha a vida da pessoa, olha quais são os valores que ela tem, olha o que ela já construiu, olha como ela vai viver se ela não estivesse na política. Eu, como cidadã, tenho um princípio para mim, é assim, quando eu vou escolher um candidato, eu gosto de olhar, essa pessoa tem emprego, tem trabalho, se ela não estiver na política, ela vai ter como viver? Porque, assim, eu acho muito ruim os políticos de carteirinha. Se sair da política, o cara não tem emprego, vive buscando carguinhos. Aí alguém pode falar assim, poxa, Gisele, mas você ocupa cargos públicos há tanto tempo. Sim, mas por competência. Os cargos que eu ocupei até agora foram todos por convite, por história de trabalho, por história de realização. A minha trajetória ela é eminentemente técnica. Tem 6 anos que eu entrei na política partidária exatamente por entender que eu cansei de ver representações que se preocupam muito mais com articulações político-partidárias do que com resultado na ponta para a população. E eu, como uma técnica executiva, vi que a gente pode fazer entrega, vi que é possível realizar. E a gente precisa de representações no parlamento que entendam, que tenham competência técnica para que possam efetivamente exercer o principal papel do parlamento, que é o fiscalizador. E a gente vê isso muito frágil, a gente vê as pessoas negociando o tempo inteiro e esquecendo de fazer o papel de fiscalização, que é como o dinheiro público está sendo usado. A gente só descobre que tem escândalo quando a imprensa hoje é o maior fiscal, eu vejo a imprensa hoje como o maior fiscal do uso desses recursos públicos, né? Então, a educação política ela é essencial e acho que vocês, como meio de comunicação, têm um papel importante nessa disseminação e nós, como políticos, também temos. Eu tenho essa postura de vir nas redes sociais e orientar as pessoas, né? Acho que pela minha formação principal, que é pedagogia, eu gosto de orientar as pessoas sobre a importância de participar e qual é o papel de cada um. E quando a gente se omite
né, no nosso papel de eleitor, a gente está permitindo que alguém escolha para a gente. Quando a gente permite que alguém escolha para a gente não pode reclamar depois, né? Então, é importante essa participação e a educação é o caminho, feito pelas escolas e feito pelos meios de comunicação e feito pelas pessoas através das redes sociais. Qualquer pessoa que tem voz e que tenha essa percepção, eu acho que deve colocar a sua voz na orientação das pessoas sobre a importância do voto. Bom, depois de problemas técnicos, estou aqui de volta. Tá ouvindo minha voz? Bem-vindo, Legal? Felipe. Fazer ao vivo é assim, né, gente? Fazer, a tecnologia tem isso. Mesmo gravado, né? Porque a gente tá cada um em um canto, aí fica complicado. Então, eu vou te perguntar sobre como é que você observa a importância ou o papel de um candidato e de um eventual deputado, eventual ocupante do parlamento brasileiro no atual cenário político do Brasil e do Rio de Janeiro. No atual cenário político do Brasil, olha, isso. No atual cenário político do Brasil, a gente precisa defender a democracia, o respeito à diversidade, o diálogo com as diversas vozes, o entendimento de que a política não pode ser feita só para quem é igual a mim. A política ela é para representar toda a diversidade que é o nosso país. O nosso país é um país diverso, é um país que ele tem dimensões continentais, ele tem pessoas de diversas raças, de diversas ideologias, na questão tem os gêneros, tem as orientações sexuais, tem as religiões, e assim, a minha não pode ser melhor do que a sua, e a gente não pode excluir ninguém. Então, eu acho que em âmbito nacional a gente garantir que a democracia continue e que toda essa diversidade do nosso país possa ser respeitada e representada na hora de que as decisões das políticas públicas serem implementadas sejam tomadas. No âmbito estadual, e a gente está falando de estado do Rio, eu vou repetir, vou falar mais uma vez uma coisa que eu já falei, um estado que tem, historicamente, nos últimos anos, sendo sofrido muito e sangrado muito com a questão da corrupção, da prisão de governadores e outros representantes, inclusive do parlamento, né, da Assembleia, envolvidos em corrupção. Isso é muito ruim para a continuidade das políticas, né? A gente fica muito fragilizado. Eu falo que é muito ruim quando eu saio do estado do Rio, quando as pessoas falam, de onde você é? Você é do Rio? Ih, você é daquele estado lá onde tudo quanto é governador vai preso. Nossa Senhora, a gente é visto como estado de ladrão. E a gente não é um estado de ladrão. A gente pode ter tido representantes envolvidos em escândalos de corrupção, mas a gente não pode vestir essa carapuça e a gente não pode, por conta disso, se alijar do processo eleitoral, se afastar do processo político. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais as pessoas que têm um histórico de competência técnica, que acreditam que a política pública é aquela voltada para a população, precisam botar a cara na reta. E não é fácil, tá, gente? Porque o sistema político é pesado para qualquer pessoa que é de fora dele, como eu, e é mais pesado ainda para mulheres. E é mais pesado ainda para quem é de fora, para quem é mulher, para quem é negro. E é mais pesado ainda para quem é de fora, para quem é mulher, para quem é negro, para quem é de periferia. Eu falo que tem um conjunto de características que vão dificultando, mas nem por isso a gente deve se afastar. Pelo contrário, a gente tem que entrar e ocupar esse espaço da forma que a gente precisar, que a gente puder. O Estado do Rio precisa, novamente, de lideranças que possam nos tirar desse mapa dos escândalos. E eu espero que a gente possa, em breve, ficar livre disso. Fico triste, mais uma vez, quando eu vejo um jornal de uma emissora de TV de grande circulação aí no nosso país, divulgando indícios de corrupção e de rachadinha num programa do governo estadual que tem mais de 18 mil nomes numa lista oculta, enquanto a gente sabe que a transparência é algo garantido pela Constituição. Se eu tenho mais de 18 mil nomes em cargos nomeados numa lista oculta em ano pré-eleitoral e ano de eleição, no órgão que tem o seu orçamento aumentado em mais de 20 vezes, deixa a gente um pouco assustado. Eu espero que a gente não vá ser envolvido em mais um escândalo de corrupção no estado do Rio de Janeiro. A gente não merece isso. Felipe saiu de novo, né? Problemas técnicos, mas vamos seguindo aqui. Vamos seguindo, Larissa. A gente vai continuando com a entrevista.
Você tem, falando do seu trabalho agora, né? Você tem uma atuação bem presente em Paraíba do Sul, no interior do Rio, Sim, e sim, principalmente na área da saúde, né? Então, eu queria sim, saber o que sim. você acha que o Rio de Janeiro precisa para avançar nessa área, na área da saúde, principalmente Tá, falando do interior, né? tá. Vamos lá. Por que Paraíba do Sul? Eu sou nascida e criada e moro em Paraíba do Sul. É a minha cidade natal, é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, né? E foi lá que eu comecei a minha trajetória na administração pública, não na vida pública, porque eu sou servidora concursada, eu entrei no estado em 88 por concurso público, né? Passei em primeiro lugar e em segundo no segundo concurso público. Mas em 97 eu vou para a administração pública e passando para a saúde. E o que a gente conseguiu fazer lá que eu acho que falta no estado, que é a criação de uma rede de saúde onde a atenção básica é a porta de entrada do sistema. O que é atenção básica? Aqueles postos de saúde que o pessoal fala, postinho de saúde perto de casa, onde eu tenho um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde. Ali a gente consegue resolver de 80% a 85% das questões de saúde da população. E aí a gente cria uma rede de saúde, atenção básica, as policlínicas especializadas, onde vão ter os especialistas médicos, e aí depois os hospitais. Os hospitais vão receber, nesse caso aí, de 5% a 10% da população. Os hospitais é a parte mais cara da rede de saúde. E o que a gente percebe hoje em muitos lugares? Uma inversão dessa lógica, uma rede hospitalocêntrica, onde o mais importante é ir para o hospital, e a rede de atenção básica fica abandonada. Então, o que eu acho que falta no estado do Rio é entender o seguinte, que a gente precisa ter uma rede de saúde organizada, onde a atenção básica é a prioridade, e a especialidade e a alta complexidade que a gente chama em hospital vão ser em menor número de casos. A população precisa ser atendida perto de casa, com mais proximidade. Que é assim, quem tem grana vai no médico particular e vai sempre no mesmo médico particular, que é o que a gente chama de médico de família. O cara conhece a sua história, sabe todas as doenças que você teve. E a gente está falando dessa mesma lógica para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Porque quando a gente fala de saúde da família, a gente está falando de uma equipe que tem vínculo com essa família, de uma equipe que que conhece a história dessa família. Então, é fortalecer a atenção básica, que é aonde a gente consegue resolver os problemas da maioria da população. E a gente não vê isso acontecendo hoje. A gente vê as pessoas querendo só construir hospital, botar exames potentes, maravilhosos, e ok, que são importantes, mas a gente precisa ainda daquele médico de família, daquele médico que acompanha, que sabe do problema. Eu acho que E a gente vê escândalo de corrupção também, né, gente? Mais uma vez, tem que parar com esse negócio de ficar roubando dinheiro público. Aliás, uma das minhas bandeiras é o combate à corrupção. Também. Vai falar disso Eu aí. falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre isso porque não dá, gente. Não dá. A gente é um país muito rico, a gente tem muita grana, a gente tem muita riqueza. E se a galera parasse de roubar, que eu acho que tem que parar, nossa, imagina aonde a gente já está, em termos de serviço público. Antes da gente ir para a próxima pergunta, Gisele, só dando uma justificativa tanto para você quanto para todo mundo que está assistindo a gente, que o Felipe teve problemas técnicos com a internet, como a gente está cada um de um local, e aí ele não vai conseguir voltar para terminar a entrevista, mas a gente vai seguindo aqui e vamos continuando aqui, tá bom? Só dando essa justificativa antes da gente seguir. Acho que você travou, né? Você travou de novo. Travou de novo. Travou de novo. Mas já voltou. Eu só dei a Já justificativa que o voltamos. Felipe saiu, que ele caiu realmente, ficou, a internet não voltou. E aí agora eu só tô anotando a minutagem aqui e vou fazer a próxima pergunta. Tá. Mudando um pouquinho de assunto, né? Você já falou que uma das suas principais bandeiras é a educação. E a gente está vindo de um momento bem difícil, né? Que foi o período da pandemia, que as escolas tiveram que ficar fechadas, aderir ao ensino à distância, que apresentou muitas dificuldades. E essa retomada parece que está sendo feita meio sem planejamento. A gente tem recebido muitas reclamações, tanto de alunos como de professores. O que você acha que precisa ser feito ou do que tem sido feito em relação a ações para reduzir esse abismo que a pandemia deixou na educação? Olha só, essa pandemia ela impactou mais diretamente
quem mais precisa do poder público, que é a população mais pobre, porque a população da classe média, ou que tem um poder aquisitivo melhor, de alguma forma, ela conseguiu suprir isso, seja com o pai e a mãe ajudando, seja com uma aula particular. Mais uma vez, quem sai prejudicado é a população mais pobre. E o que aconteceu? Essa questão da tecnologia entrando na escola, que era algo que a gente deveria ter avançado e que a gente avançou na marra durante a pandemia veio dizer para a gente já discutia muito sobre essa questão da tecnologia na sala de aula, por quê? A gente está num mundo altamente tecnológico, vamos falar isso antes da pandemia, a gente já vivia num mundo altamente tecnológico, onde as informações estão aqui, ó, a gente está aqui, eu estou aqui no telefone, né? E os alunos, a maioria deles tem telefone, e aí a gente estava numa sala de aula com um professor com quadro, querendo que a galera ficasse ali pegando conteudista, sendo que conteúdo a gente consegue aqui. Eu entro no Google, eu consigo um conteúdo muito mais atualizado do que o livro que o professor está trazendo. E aí a pandemia veio esfregar na nossa cara o seguinte, a tecnologia teve que entrar, os professores sem preparos, eles foram jogados para fazer isso, sem preparos, sem recursos, todo mundo aprendeu no susto, e hoje, o que está acontecendo? A gente tem, e aí eu estou falando das minhas conversas que eu tenho com professores, com supervisores, orientadores e com alunos, né? A gente tem equipes extremamente perdidas, professores sem saber como caminhar, e exige, assim, hoje eles têm que trabalhar com tecnologia, com aula presencial e com uma série de relatórios que eles precisam preencher, eles estão perdidos sem saber se eles vão trabalhar o conteúdo da sala de aula, se eles vão usar a ferramenta tecnológica, se eles precisam preencher formulário, e alunos, e aí eu estou falando de rede pública, tá, gente? A gente está falando de serviço público. E alunos com nível de ansiedade imenso, e eu estou falando de adolescentes, eu converso muito com adolescentes do ensino médio, eles estão com muita ansiedade, principalmente aqueles que vão ter que fazer vestibular muito inseguros, porque vão ter que encarar um vestibular, não se sentem preparados. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma escola, olha que desafio grande, ter uma escola que dê conta desse aluno extremamente ansioso, que também se isolou na pandemia e que está com problemas emocionais, e professores que também estão. Então, a escola não pode ser mais aquele modelo tradicional hoje, de que o mais importante é passar conteúdo. Tem que se achar uma forma de se trabalhar a questão das emoções, porque a saúde mental é um grande problema que a gente tem hoje pós-pandemia. Já era grande antes, ele agora aumentou, é o maior problema de saúde que a gente tem hoje. Vamos tirar a Covid, né? E a saúde mental é um problema grave que a gente tem, e isso está impactando dentro das escolas. Então, é achar um modelo na escola em que a saúde mental e a questão da informação precisam caminhar juntas, isso para os alunos e para os professores também. É um grande desafio, mas é uma realidade e a gente não pode fingir que isso não existe. As escolas que não entenderam isso ainda, elas não vão conseguir ir muito longe nesse momento. E eu conheço experiências de escola que já perceberam isso e estão entre si, com direção e equipe pedagógica se virando para dar conta disso. Mas não é em todos os lugares que isso aconteceu. E não é em todas as secretarias, aí eu estou falando de equipe gestora, que conseguiram ter essa percepção. Eu conheço secretarias municipais de saúde onde os secretários estão entupindo os professores de formulários, eles estão ficando mais estressados ainda e o resultado não está sendo positivo. Isso também são denúncias que eu recebi nos lugares que eu ando aí, que eu não vou falar agora que quais são, porque eu não estou aqui para fazer denúncia de ninguém. Estou fazendo análise de cenário. Bom, Gisele, um tema que você chegou a comentar, que foi fiscalização, combate à corrupção, é uma das principais funções do Poder Legislativo, né? Exatamente. Fiscalizar. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância disso, a importância dessa fiscalização e do Poder Legislativo, de fato, cumprir esse papel. Eu falo que é a principal função, né? Quando você lê lá nos regimentos, nos regulamentos das câmaras de vereadores, das assembleias ou do Congresso, é fiscalizar. Quando você pega a Constituição, né? Vamos pegar lá na Constituição, qual é o papel do parlamento? É fiscalizar o Poder Executivo, né? E é através dessa fiscalização que a gente pode identificar possíveis não conformidades. Eu não estou falando nem de ilegalidades, porque às vezes, gente,
são o que a gente chama de não conformidades, que são questões que não têm má fé, mas são questões que, de alguma forma, estão ferindo a legislação, estão ferindo o interesse público, e é através da fiscalização que a gente consegue isso. Mas eu vou repetir o que eu já falei. Eu estou vendo isso acontecer muito pouco, em todos os níveis. O que eu estou vendo acontecer muito são acordos entre o legislativo e o executivo, em que esse papel fiscalizador ele fica completamente abandonado. E esse papel fiscalizador ele só acaba acontecendo quando vem um parecer dos tribunais de contas dizendo o seguinte: essa conta desse governador ou desse prefeito não pode ser aprovado porque ele descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, porque ele descumpriu índices que a Constituição define. Sabe por quê, gente? Na iniciativa privada, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Tudo que a lei não proíbe, eu posso fazer no privado, na iniciativa privada. Mas na iniciativa pública, eu só posso fazer aquilo que a lei permite. Então, a gente tem legisladores com pouquíssimo conhecimento dessa máquina pública, com pouquíssimo conhecimento da legislação. Eu já vi Câmara de Vereadores, gente, em que o vereador, que era primeiro secretário e era responsável pela leitura da ata da sessão, ele não conseguia ler. Então, assim, é muito complicado. Eu não estou aqui querendo elitizar o parlamento, mas minimamente a pessoa tem que saber ler e minimamente ela tem que conhecer a Constituição, o Estatuto das Cidades, conhecer os regulamentos dos parlamentos, e a gente não vê isso acontecer. E acaba que as pessoas entram nesse poder legislativo e ficam numa moeda de troca com o executivo, e a fiscalização, que é o principal papel, que é onde a gente vai garantir que políticas públicas sejam implementadas em prol, que a corrupção não seja uma realidade, né, não acaba não acontecendo. Então, eu acho que está muito fraco ainda, observando as câmaras de vereadores, as assembleias e o próprio Congresso. Bom, Gisele, para a gente fechar, eu queria te perguntar o que o eleitor pode esperar do seu trabalho caso você seja eleita, e já vou deixar você dando suas considerações finais aí para a gente encerrar a entrevista. O que ele pode esperar de mim é o seguinte: é todo o meu empenho, toda a minha dedicação, colocando à disposição dos cidadãos e cidadãos toda essa minha experiência, porque eu tenho quase 35 anos de funcionalismo público, sendo quase 25 dedicados ao executivo com foco prioritário na saúde, né? Então, podem esperar de mim toda essa minha dedicação, todo esse meu empenho, porque eu acredito na política pública que precisa ser feita de forma técnica, de forma comprometida com a população e como propósito. Eu tenho muita dificuldade em entender o político quando ele fala assim: o meu sonho sempre foi ser prefeito, o meu sonho sempre foi ser governador, o meu sonho sempre foi ser deputado. Não, eu nunca tive esse sonho, né? Como cidadão, o meu sonho é que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida, possam ter os seus direitos básicos garantidos, como educação, saúde, segurança e garantia de emprego e renda próprio, para cada vez menos ficar dependente de políticas sociais de governo, né? Eu sei que as políticas sociais elas são importantes na garantia de direitos básicos, principalmente em momentos que a gente vive agora como da pandemia e pós-pandemia, mas eu entendo que quanto menos a população puder depender de benefícios sociais do governo, mais autonomia, mais independência ela vai ter para poder escolher os seus parlamentares. Então, pode esperar de mim esse compromisso público, toda a minha dedicação. Eu tenho 2 filhos que já são adultos, né? Eu sou viúva recentemente, então assim, o propósito da minha vida hoje, né? Eu sou uma pessoa muito ligada à família, mas meus filhos estão adultos e o propósito da minha vida hoje é me dedicar à política pública com competência, seriedade, compromisso com a população e muito propósito público, né? Perfeito, Gisele. Vou te agradecer por ter disponibilizado seu tempo e bater um papo com a gente, mostrar um pouco das suas ideias. E vou lembrar todo mundo que está assistindo que o Diário do Rio está fazendo uma série de entrevistas com os pré-candidatos e que estamos entrevistando pessoas de todos os partidos, todas as ideologias. É só ficar ligado no canal do YouTube do Diário do Rio.
Obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada, Gisele. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Até a próxima gente. entrevista. Beijo, beijo. Fica com Deus. Tchau.